Ô, gente, vamos falar dessa notícia que tá chamando a atenção na internet. O Marcos Mion, né? Ele resolveu aí. Até então, gente, é uma coisa normal. Você vai lá, tá todo mundo assistindo as Olimpíadas, né? Tudo em torno das Olimpíadas vira um debate, principalmente da rede social. Ele foi fazer ali um comentário. E aí, hoje em dia, dependendo de quem você é, dependendo do assunto, né? Você tem que ter muito cuidado, né? Porque o Marcos Mion é um cara grande, quando eu falo grande assim, não só no físico, mas ele tem bastante seguidores, né? E o que aconteceu com essa polêmica que até agora estão falando do Mion? Ele foi ali fazer um comentário ali sobre as atletas olímpicas, que estavam ali, toda vez que não tinha um bom desempenho em uma prova ali nas Olimpíadas, pediam desculpa, né? Ah, gente, desculpa, eu fiz o meu melhor, tal, e bacana isso, né? E o Marcos Mion foi lá e fez um vídeo, falar, gente, atletas brasileiros que estão participando das Olimpíadas não precisam se desculpar, vocês estão fazendo o seu melhor, né? A gente sabe aí que a culpa não é de vocês, a culpa é do governo porque não investe suficiente no esporte, né? O investimento ainda é muito fraco, né? A bolsa aí que vocês recebem, aí, o auxílio é muito baixo, R$ 2.000, né? Ele ainda falou que pesquisou. E, rapidamente isso começou a viralizar, primeiro porque assim, cara, quando você fala de política, esquece. Vão ter apoiadores de um lado, do outro, né? E, e quando acreditam que você apoia um candidato específico, aí piora tudo, né? Por quê? Porque aí já pegaram fotos do Marcos Mion com o ex-presidente da República. E aí, mas o porquê viralizou? Primeiro porque, segundo aí várias fontes, a informação dele era incorreta, não era verdade, né? Os atletas brasileiros, eles ganham bem mais, né? Tem uma bolsa auxílio que, segundo informações, pode ser mais de R$ 4.000. Isso depende da categoria, do atleta, de várias questões, né? Mas o investimento, tudo indica que é maior, né? E aí é o seguinte, quando você vai falar de temas, você tem que pesquisar bem, porque, de novo, quando você entra no mundo da política, cara, é um mundo complicado, né? E aí o que aconteceu? Várias pessoas começaram a criticar ele. Primeiro falando que o governo anterior tinha banido ali a Secretaria de Esporte, né? Que era uma coisa que nem tinha. Assim, eu vi uma pessoa falando o seguinte: olha, independente do governo, A ou B, se investe muito pouco no esporte historicamente no Brasil, né? Não é uma coisa que os governos se preocupam, A ou B. Talvez um investe um pouco mais, o outro investe quase nada, que é o tradicional, mas ele foi lá dar a opinião dele, né? Mas assim, de novo, quando você vai dar uma opinião sobre um assunto polêmico, que ainda vai trazer de fundo a política, você tem que saber se comunicar, ainda mais nas redes sociais, gente, que rapidamente, dependendo do que você fala, de como você fala, você pode ser bombardeado. E aí, logo depois da repercussão, o Marcos Mion veio se retratar, falar que de fato algumas informações não eram corretas. A crítica em si, eu acho que é uma crítica verdadeira. Assim. Eu acho que tem que investir bem mais nos nossos atletas, né? O investimento não é o suficiente, né? Comparado a outros investimentos, comparado até essa própria classe política que ganha dinheiro pra caramba para muitas vezes não fazer nada, para não desenvolver nada para o nosso país, né? Que político ganha absurdamente nesse país, né? E de fato o esporte brasileiro ainda sofre um investimento bem abaixo do esperado, né? Mas aí quando ele não dá certas informações, aí fica complicado. E aí, beleza, o assunto ganhou uma repercussão bem grande. Ele viu se retratar, né? Falar que a intenção dele não era atacar governo nenhum, a intenção dele era focar de fato um investimento ao esporte brasileiro para chegar nas Olimpíadas com condições. Isso é um fato, né, gente? Precisa de muito investimento real. E aí você pensa, a notícia. E é claro que a notícia rapidamente ela viraliza e rapidamente, depois de um tempo, ela é esquecida. Mas aí, para completar, veio uma ex-assessora dele falar que foi demitida porque, segundo ela militava demais, né? Ela falava de assuntos polêmicos, né? E segundo ela, o Marcos Mion demitiu ela, falou assim: olha, você tá falando de assuntos muito polêmicos relacionados à política, né? E as marcas podem te associar a mim por você ser minha assessora e não gostar. De fato, há informações que as marcas não gostam de pessoas que têm engajamento político, porque isso geralmente gera atritos e divisões, né? Mas aí você vê, né, no meio
dessa tempestade que ele passou, uma ex-assessora também viu falar sobre esse assunto, né? E aí o Marcos Mion, querendo ou não, tava aí no olho do furacão que rapidamente passa e já vai para outro artista, ou para outra celebridade, ou para outro influencer.